E aí galera do canal Vral, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o Enem. Pois então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, é feito todo ano por milhões de jovens, visando conseguir bolsas em faculdades, vagas em universidades federais, e ele tem uma concorrência muito elevada, além de ser uma prova de muita cabeça, não que seja uma prova de extrema dificuldade, mas de extrema interpretação e de resistência, vamos dizer que seja uma prova de resistência, porque são muitas horas de prova, são questões muito extensas e de múltipla escolha. O Enem é composto por 180 questões, sendo 90 num dia e 90 no outro. E a redação, que é feita no segundo dia, geralmente no domingo. Esse ano o Enem bateu 8 milhões de inscrições para fazer a prova. Nesse último sábado e domingo, 5 milhões de candidatos compareceram às escolas e a abstinência gerou em torno de 30%, ou seja, 5 milhões de candidatos fizeram a prova e 2 milhões e alguma coisa não fizeram. E ainda falta alguns candidatos que foram adiados às provas por causa das manifestações, porque todo mundo sabe que tem várias escolas que estão em manifestações, que os estudantes tomaram contra a PEC 241. Se você não sabe o que é a PEC 241, aqui em cima vai ter um card, você clica lá e assiste que eu estou explicando um pouco sobre o que é. Mas voltando ao assunto, cerca de 210 mil candidatos vão fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro por conta desse adiamento. E o governo anunciou que o prejuízo aos cofres públicos gira em torno de 15 milhões de reais para ter alterado essa prova. É um valor muito alto que os estudantes que estão manifestando, não estou contra eles e nem a favor, eu estou laico, mas eles poderiam ter pensado que a PEC pode ser um prejuízo, mas esses 15 milhões que o Brasil vai ter de prejuízo também é um valor muito alto e pelo menos para os dias da prova eles poderiam ter desocupado, ou o próprio governo ter dado mais importância, né, ao Enem e não ter adiado as provas, porque quantas escolas municipais tem pelo país, quantas escolas privadas que, se o governo exigir, são obrigadas a ceder os prédios para ser feitas as provas. Então, assim, em minha opinião, o Enem foi adiado de maneira desnecessária, porque poderia ser realocado as provas e tudo mais. Tipo assim, na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, antes do Enem um pouco, ficou aquela grande dúvida se todo o Enem ia ser alterado, porque um desembargador, ou se, não sei se foi um juiz, se não me engano, do Ceará, pediu para que tivesse a adiação da prova no Brasil todo. Isso seria um prejuízo muito grande, porque são 60 dias após a prova para haver a correção. Então, assim, todo mundo ia ser atrasado na hora de jogar suas notas no SISU, para conseguir sua vaga na faculdade. Então, assim, seria um atraso muito grande. Esses candidatos agora que vão fazer em dezembro, pelo menos é uma minoria, são 450 escolas, se não me engano, que foram adiadas. Não sei se é 450 ou se é 405, que foram adiadas, então representa um número muito baixo. Então, provavelmente, não vai atrasar tanto o resultado dos candidatos que precisam ingressar nas faculdades. Porém, em minha opinião, foi um adiamento em parte desnecessário, porque o governo poderia sim ter arrumado locais para ser feitas essas provas. O que muita gente não sabe também sobre o Enem é que o Enem é composto de questões de múltipla escolha, onde existem questões A, B, C, D e E. Então você tem assim uma chance bem dividida, né, de 1 em 5 para cada questão que você responde. E também não é dividida igualmente a nota. Ele tem um critério de avaliação, que eu não sei dizer agora da onde que ele é, mas esse critério de avaliação funciona da seguinte maneira. Se uma pessoa em um mesmo assunto, um exemplo, um assunto de matemática ou de física, responde uma questão muito difícil, classificada como nível difícil, e acerta, e vai na questão fácil do mesmo assunto e erra, a correção do Enem reconhece
que a pessoa chutou a de questão mais difícil e a mais fácil, ou ela chutou também ou ela acertou. Mas se você acerta a difícil e erra a fácil, eles entendem que você chutou a prova e que você na verdade não sabe o conteúdo, então a sua nota não merece ser a mesma. Então a sua nota não é a mesma. Às vezes as pessoas têm o mesmo tanto de acertos, mas não têm a mesma nota, exatamente por esse critério de avaliação. Outra coisa, a redação do Enem ela vale 1000 pontos e ela é dividida de 200 em 200 pontos. Ela é dividida em 5 critérios de 200 pontos. Critérios de ortografia, de coerência com o tema falado, critérios de concordância nominal e muitos outros, que os avaliadores, os corretores, né, na verdade, fazem a correção do Enem. Ele é escaneado e mandado para os professores que se inscreveram para fazer a correção, e ali eles fazem a correção e dão a sua nota. Outra coisa, durante o Enem, você tem num dia 4 horas e meia de prova, no outro dia 5 horas e meia de prova, certo? Esse ano, 700 e poucos candidatos foram eliminados por descumprir as regras, que tem muita regra no Enem, que lá está escrito em negrito, sob pena de eliminação ao exame. Então 700 e poucos candidatos foram eliminados por conta dessas regras. Então, assim, as regras realmente valem, muita gente é eliminada mesmo. Outra coisa, a redação, você não pode zerar na redação. Se você tirar uma excelente nota em todos os critérios do Enem, que é matemática, língua estrangeira, português, ciências e suas tecnologias e humanos, e entre tanto, né? Se você zerar na redação, a sua nota não vale para uma faculdade, não vale para o FIES, não vale para o ProUni, não vale para o SISU. Eu vou fazer mais vídeos explicando cada um separado o que é ProUni, o que é SISU, o que é FIES. Então acompanhe o canal aí. Se você tiver essa dúvida, eu vou estar postando vídeos falando sobre isso. Critérios que podem zerar a sua redação. Você que fez o Enem deve saber, porque lá nas instruções da redação, você tem lá o que pode fazer sua redação zerar. Mas para quem não fez ainda, quem vai fazer, ou quem desconhece isso, as principais coisas são: se você ferir os direitos humanos, sua redação é zerada automaticamente. Um exemplo, esse ano o tema da redação foi Caminhos para acabar com a intolerância religiosa no Brasil. Se você, um exemplo, falasse que uma solução para acabar com a intolerância religiosa seria matar quem estivesse praticando aquilo, ou bater na pessoa, enfim, agressão física, agressão moral, você está ferindo a Constituição e os direitos humanos. Então a sua redação é zerada automaticamente, você não tem nem correção. O corretor chegou naquela linha, ele não vai desconsiderar, ele vai zerar a sua redação, e aí sua nota não vale para mais nada. Outro ponto é você sair do assunto abordado. Um exemplo, pediu sobre os caminhos para acabar com a intolerância de religião no Brasil. E você fala sobre, sei lá, as multas de trânsito. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Zerada na hora. O seu tema tem que ser coerente e coeso. Então, não adianta ir lá, pôr uma receita de miojo lá. Sim, vocês podem falar, mas eu já ouvi falar que no Enem teve alguém que colocou uma receita de bolo e não sei o que, de nota boa. Beleza, eu prefiro não arriscar. Porque pode ser que passe, beleza, né? Mas, e se não passar, sua redação ser zerada, sua nota não valer pra nada, e só ano que vem, só no outro ano pra você fazer o Enem de novo. Então, é melhor não arriscar, né? Então, basicamente o Enem é isso. É uma prova como se diz, de raciocínio lógico, de raciocínio rápido, né? Porque você tem aproximadamente 3 minutos para cada questão. E no segundo dia ainda é prova de linguagem estrangeira, matemática, português e a redação. Então, o segundo dia é 1 hora a mais. Só que é muito difícil. Talvez não difícil, mas assim, o tempo é pouco, as questões são grandes. As de matemática são questões relativamente grandes e que você ainda tem que fazer cálculos. Assim, cálculos que um professor que não é acostumado a lidar com o Enem, professor seu lá da sua escola,
ele não consegue fazer aquele cálculo entre todos os cálculos. Alguns, qualquer um de nós conseguimos, professores conseguem, muitos professores conseguem também, mas não é todos, e não é todos os cálculos que o professor consegue fazer em 3 minutos, 4 minutos. Porque são cálculos grandes, outros cálculos complicados, tem que ler o enunciado, tirar as informações, assim como a gente é acostumado nas escolas. Outro ponto que eu queria tocar é que muita gente estava reclamando disso, falando nas redes sociais, Facebook, Twitter, no geral, que a nossa educação brasileira, o nosso ensino médio no caso, né, já que a prova é o Exame Nacional do Ensino Médio, a pública pelo menos, não oferece a qualidade necessária para um aluno fazer a prova do Enem. Eu concordo plenamente, eu estou no terceiro ano, e assim, muitos dos conteúdos que caem no Enem, alguns a gente sim são revisados no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro ano, enfim, no ensino médio, mas a nossa qualidade de educação não é nível Enem, de maneira alguma, não é nível Enem. Isso pode ter críticos, pode ter pessoas que falam, ah, mas você está falando contra não sei o quê. Não, mas a gente não tem uma qualidade de nível Enem. E eu não estou falando por causa de escola, porque a escola que eu estudo aqui na cidade, entre o estado, ela está entre as melhores, entre infraestrutura e as notas dela está entre as melhores. Então não é culpa da escola, é culpa da nossa qualidade de ensino. Eu acho assim que por ser uma coisa federal, onde muitas pessoas que não têm condição de pagar uma faculdade particular, por exemplo, recorre ao Enem, recorre, como se diz, às coisas públicas, né? E a pessoa que não tem condição de pagar uma faculdade privada vai ter como pagar um curso para fazer o Enem? Não vai. Então, assim, a qualidade da educação deveria ser, como se diz, compatível com o que eles exigem no Enem, ou o Enem ser compatível com a nossa educação, né? Mas, de facilitar a prova, a gente sabe que eles não vão e que eles não estão nem aí se você conseguiu passar ou não. Para eles, não faz diferença, porque sempre vai ter um que está conseguindo pagar um curso, tem um que consegue pagar isso, aquilo, e a gente, um exemplo, quem não consegue pagar um curso, quem não tem esse acesso, às vezes consegue, mas não tem esse acesso, fica infelizmente prejudicado. Então é isso aí, galera. Essa é a minha visão sobre o Enem, e qualquer dúvida vocês podem digitar aí nos comentários que eu vou responder. E é isso daí. Eu vou estar fazendo agora alguns vídeos explicando sobre o SISU, que é o sistema unificado, né? Que é onde nós vamos colocar a nossa nota do Enem para conseguir vagas em faculdades. Você vai ter sua nota de corte e colocar ela no SISU para ter sua nota na faculdade, né? Para você conseguir entrar na faculdade. Depois do ProUni, que é um programa de bolsas, e o FIES, que é o financiamento para escolas particulares, para faculdades e universidades particulares. Vou estar fazendo vídeos sobre ProUni, FIES, SISU e esse sobre o Enem, né? Vou dando uma esclarecida básica para vocês aí. Também sobre vestibulares e entre outros. Vou estar dando o meu ponto de vista para vocês aí e falando sobre um pouco da realidade mesmo. Então acompanha o canal, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Dá o seu like para ajudar na divulgação, que ajuda bastante o canal a crescer, o canal ainda é novo. Então faz aí o que você puder, compartilha nas redes sociais se você gostou do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. E é isso aí, galera. Obrigado a todos vocês que assistiram, chegaram até aqui. Outra coisa, tem um amiguinho meu aí que tá criando um canalzinho de Minecraft. Ele joga no Minecraft Pocket Edition. Eu vou estar deixando o link dele aqui, ó, no canal dele. Então acessa lá, dá uma força pra ele. Menina, gente boa. Tá criando um canal lá sobre jogos móveis, né? O foco é Minecraft, mas dá um acesso lá, você que acha legal. Então, fique com Deus e até mais.